bom dia a todos aqueles que tão generosamente comparecem tanto aqui pessoalmente quanto pela via informática nesta nossa já alongada série de comentários e glosas, podemos dizer melhor, leitura, comentários e glosas dos textos, dos registros sobre registros já publicados no site da Uniregistral. Cumprimento inicialmente o reitor da Uniregistral, Universidade Corporativa dos Registros, Dr. Francisco Raimundo. Quero cumprimentar também os que aqui se encontram, dentre eles particularmente o meu estimado amigo, Dr. José Modesto Passos, ilustre juiz de direito aqui no estado de São Paulo, Dr. Mauro Antônio Rocha, eminente advogado, Dr. Ulisses da Silva, modelo da sabedoria registral, Dr. Valdecir Castiglione, a doutora Alessandra Saboia, a doutora Amanda Gil, a doutora Laura Porto e todos os demais que aqui se encontram, que eu peço que se sintam saudados pela menção desses nomes. Quero hoje também dirigir um cumprimento especial à Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da digna Ordem dos Advogados de São Paulo, e em particular a seu presidente, o Dr. Marcos Vinícius Kikunaga. Antes de começar a nossa exposição de hoje, vamos fazer a indicação dos livros que serão objeto daqueles sorteios habituais. Para aqueles que compartilharem a nossa exposição publicamente, haverá o sorteio desse livro, O Prazer de Pensar, do Dalrymple. Já sorteamos outras vezes. Esse livro é muito interessante. Ocasião em que também noticio o ingresso aqui na sala do meu estimado amigo, o juiz Ricardo Felício Scaff, misto de juiz de Guarulhos e juiz do CNJ agora, não é? Mais está auxiliando o CNJ do que na comarca de Guarulhos. Para aqueles que se inscreveram, aliás, a inscrição é gratuita, no site da Uniregistral, e também para os que estão aqui com comparência pessoal, vamos sortear esse livro do grande Carlos Noguet, que é o maior pensador hoje da língua portuguesa e um grande gramático também. Além de ser um filósofo, é um gramático. Essa Suma Gramatical da língua portuguesa, que já está em segunda edição esgotada. Isso é um certo alento para aqueles que querem ter mais cuidado da última flor do lácio, que é a nossa língua portuguesa. Bom, vamos tratar hoje do registro sobre registro número 43, sobre o princípio da legalidade, continuação do tema do princípio da legalidade. Uma observação prévia que eu queria fazer. Até mais, acho que umas 5 ou 6 aulas, nós vamos ficar com temas que parecem um pouquinho afastados da prática registrada. Isso é necessário. A articulação científica não pode limitar-se aos aspectos práticos. Se nós queremos dar um traço de ciência para nossas considerações, é preciso aprofundar um pouquinho mais e fugir da rotina do dia a dia. Então eu peço desculpas àqueles que gostariam de ver-nos mais lançados já diretamente à qualificação registral. Ainda não é hora, vamos chegar lá. Estamos preparando o material para chegarmos a este ponto. Muito bem. Se nós procurarmos muitas pessoas e perguntarmos, especialmente aqueles que fizeram ou fazem a faculdade de Direito, que coisa é o princípio da legalidade, nós vamos receber quase sempre uma resposta muito pronta, muito firme e também muito singela, e que não está de todo errada. A pessoa costuma responder, o princípio da legalidade é aquele que trata da observância da lei. Ótimo. Não está de todo mal isto. Não sei se lembra é um exemplo muito interessante que nós podemos experienciar por aí. Perguntem a pessoas recém-formadas na Faculdade de Direito o que é o direito. Vão ver que dificuldade tem a pessoa para dizer o que é o direito. E costuma frequentemente identificar o direito à lei, pura e simplesmente. E se nós apertarmos um pouquinho, tem dificuldade. Aliás, acho que todos nós temos dificuldade se formos apertados e formamos na faculdade de Direito, né? É interessante isso. Bom, mas prosseguindo. Se nós perguntarmos
depois de que alguém nos diz, não, o princípio da legalidade é a observância da lei. Bom, ótimo, a observância da lei. Vamos proceder como Sócrates, mas o que é a lei? Bom, aí já veremos que nós temos alguma dificuldade. Não é muito simples definir o que é lei. Ou melhor, não é muito simples para quem não retenha os traços fundamentais de uma lei, ou seja, com a amplitude que essa definição deve ter para apanhar as leis físicas, as leis espirituais, as leis morais e as leis jurídicas, que correspondem às definições mais clássicas. Mas saber, de algum modo, definir nominalmente a lei, muitos de fato o sabem. Nós temos aí as introduções ao estudo do direito que elencam uma série de noções. Basta memorizá-las. A despeito disso, será que efetivamente nós todos que repetimos estas conceituações compreendemos bem as notas constitutivas e relativas ou relacionais que na realidade das coisas participam da lei? Esse é o tema. E isso não me parece nada simples. É também verdade que a segurança jurídica, que constitui o fim dos registros públicos, o fim das notas, e particularmente aqui naquilo que nos interessa, a finalidade do registro de imóveis, exige a positividade do direito, ou seja, exige que haja direito posto. Por meio da lei, lato sensu, envolvendo aí todas as séries de atos normativos que podemos imaginar, e também por meio do costume. Porque a positividade do direito é necessária para que se saiba, de maneira clara e precisa, quais condutas na ordem social são devidas, quais condutas são permitidas, quais condutas são proibidas. Eu me recordo aqui, quero fazer um parênteses, contavam-me de uma situação em um país oriental em que afagar a cabeça de uma criança é tido como uma conduta de assédio sexual. E, portanto, tratando de criança desse gênero da pedofilia. Que é uma coisa que aqui no Brasil nunca ninguém considerou como tal. Então, é um caso de um costume, ou seja, e muitas vezes, isso pode estar até textualizado. Quem me contou outro dia que um brasileiro bateu no ombro de uma policial civil, não, a policial militar estava fardada, não sei se em Singapura, onde foi pesadamente condenado, parece que 6 meses de cárcere, porque isso é considerado uma forma delituosa. A positividade é necessária para que nós saibamos, por segurança jurídica, quais são as condutas devidas, quais são as condutas permitidas, quais são as condutas proibidas. E para que então se definam e demarquem as consequências jurídicas das condutas. Se eu fizer isso, o que acontece? Quais são as consequências jurídicas que se extraem de uma determinada conduta? Poderíamos então resumir: a segurança jurídica exige leis. E para o nosso caso, os registros públicos exigem leis, em sentido lato. Todavia, a possibilidade de uma lei substancialmente injusta, na semana passada nós falávamos aqui daquela situação de Creonte e Antígona. É dizer, de uma legis corruptio, ou seja, lei corrompida, corrupção da lei, transtorna seguramente o otimismo teórico do princípio da legalidade, bem como as expectativas utópicas de construir-se uma sociedade plenamente segura. Eu me recordo aqui, queria contar esse episódio, peço desculpas pela trivialidade do assunto, mas eu tenho um travesseiro, desse travesseiro de japonês, que é feito com palha de arroz, coisa que vale. Eu comprei, e como eu durmo muito bem com esse travesseiro, eu fui participar de um congresso no Santiago do Chile e levei o travesseiro comigo na mala de mão. Quando estou chegando lá no Chile, vem um aviso pelo aparelho, pelo som local do avião, de que a polícia chilena vedava todo o ingresso de material de origem agrícola. E aí, sob uma penalidade de multa, um negócio assim, assustador. E aí começou a me vir a dúvida se aquele travesseiro poderia ser considerado, pelo seu conteúdo, como algo que ofendesse a legislação local ou não.
Bom, felizmente ninguém me impôs multa nenhuma, e até hoje eu estou sem saber se eu podia ter entrado num país com esse travesseiro ou não. Mas o que eu chamo a atenção é porque nós somos tomados dessa insegurança. Nós somos tomados dessa insegurança. Não é assim que quando nós viajamos, por exemplo, para o exterior, costumamos levar, às vezes, o passaporte vencido, mas que tem o visto americano, justamente para permitir que, se alguém nos pedir, olha, o visto americano dá uma certa segurança de que nós somos pessoas do bem, por assim dizer. Não é isto? Porque o que nós somos, no fundo, estamos discutindo é uma certa segurança de orientação, como eu devo comportar-me. Muito bem. Ainda que consideremos aqui somente um domínio mais estrito de atuação jurídica, é aquele que se dá com o campo do direito das formas, na qual se encontram situados os registros públicos, não parece conveniente, até porque de mais a mais não convém a campo algum, que em torno deste assunto esteja a formar-se tendências garantistas ou ativistas. Eu faço um parêntese aqui. Não são as duas únicas formas de atuação do direito, ou garantismo ou ativismo. Parece que ultimamente se tem colocado esta falsa percepção de que ou se é garantista ou se é ativista. Não. Existe um justo médio a que nós devemos tender para sairmos destes excessos, ou como costumam dizer, desses extremos. Convém, pois, aproximar-nos com grano salis, ou seja, com prudência, desta complexa questão, exatamente para que nós encontremos o justo médio. Justo médio não significa metade quantitativa, significa um médio superior, algo que supere superiormente os extremos ou as deficiências. Portanto, um justo médio que, de maneira superior, possa apartar-nos de ambas essas tendências, garantismo e ativismo. Quer do garantismo, quer do ativismo registrais, vencendo, portanto, a tentação de novidades de turno. Parece que vem dos tempos edênicos, dos tempos do paraíso perdido, a sedução de os homens sempre buscarem o proibido. Esta é a conhecida expressão de Ovídio, nitimur invetitum semper, ou seja, sempre propendemos ao proibido. É proibido, parece que nós temos uma propensão para fazer, não é? Em ambas essas inclinações, garantismo e ativismo, predomina a vontade, ou seja, uma potência do homem, que de si mesma é definidamente não cognoscitiva. A vontade é, por assim dizer, uma potência cega. Ela só se ilumina graças à razão. A potência cognoscitiva é a razão, não a vontade. Faculdade que, por si própria, a vontade, não tem idoneidade, aptidão para encontrar a res justa, a qual deve, entretanto, inclinar-se como a seu bem moral. Vou explicar isso rapidamente uma coisa. Nós todos, temos que buscar a virtude moral da justiça. E, em particular, claro, os que a exercitam profissionalmente. Espera-se de um juiz que tenha uma inclinação à justiça maior do que, por assim dizer, o homem de las calles, que também é chamado a praticar o justo, mas o juiz deve fazê-lo profissionalmente. Como espera-se, eu tenho afirmado muitas vezes isto, do registrador e do notário, uma particular vocação para a veracidade, para a segurança jurídica, para a justiça, embora todos nós devamos ter a inclinação para a verdade, para a segurança e para a justiça. Mas o ânimo ou a virtude, ou seja, a disposição ou o hábito de ser justo, é uma inclinação. Quero ser justo. Mas não nos explica uma coisa: como ser justo? Querer ser justo é uma inclinação da vontade. É a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Mas essa expressão, dar a cada um o que é seu, esse seu, que corresponde na expressão latina, o suum, da expressão suum cuique tribuere, dar a cada um o seu, esse suum não é encontrado pela virtude da justiça. Esse é aqui o engano. Ou seja, a vontade inclina-se a ser justa, mas quem ensina onde está o suum não é a justiça, é a prudência, que é uma virtude intelectual, formalmente intelectual. A prudência que conduz, diz, olha, quer ser justo? Sim, então prudentemente o justo está nesta situação. Então eu quero ser justo, eu tenho essa inclinação e sigo a virtude
racional, que é a prudência. Ora, esse é o problema do ativismo e do garantismo. São atos exclusivamente da vontade, sem a condução da prudência. Ou seja, a potência apetitiva, que é não cognoscente, guia-se por sua própria inclinação e não é guiada pela prudência, que deve iluminar essa potência para encontrar o resultado justo. Um exemplo doméstico, de que eu me valho, porque isso no meu dia a dia foi assim que eu entendi mais de perto a questão. E lá um belo dia, duas das minhas filhas brigam entre si. E uma aparece com 5 dedos marcados aqui no rosto. Ou seja, pai, olha o que a Thaís fez. Falei, chama a Thaís aqui. Quando eu falei, chama a Thaís aqui, essa mais velha, que é a Silvia, falou assim, só uma coisinha, pai. Eu dei um empurrãozinho nela. Na verdade, vejam, eu quero ser justo, mas preciso saber qual é a verdade dos fatos para ser justo. Quem começou essa briga? Não é assim na nossa vida diária? Às vezes a gente quer ser justo com os filhos ou com os netos, mas precisa saber o que aconteceu. O meu neto mais novo, por exemplo, é um artista. Ele se joga no chão e fala que o irmão o empurrou ou bateu nele. Então, nas primeiras vezes, aquilo impressionava. Ele ficava todo caído no chão e o irmão mais velho, mas eu não fiz nada. Eu disse, não, mas ele está dizendo o que você fez. Agora nós já compreendemos que ele é um artista. Está fingindo. Então, eu quero ser justo, mas como ser justo? Como ser justo não é dado pela virtude da justiça, é dado pela virtude da prudência. E esse é o problema de que padecem, fundamentalmente, o garantismo e o ativismo. São práticas voluntaristas e não racionais. Um registrador garantista estaria circunscrito ao mundo do direito posto, como se seu apertado universo de letrinhas, as das leis, resumisse a experiência integral do que é justo e do que é injusto. Há, no entanto, para além do universo monocromático do garantismo, um mundo de realidades e matizes de cores a considerar. O garantista parece ter o devaneio de que a realidade se construa pelas normas. Lembra-me aqui a muito aguda observação crítica de Francisco José de Oliveira Viana, referindo-se aos idealistas utópicos, a quem ele também não poupa chamar de marginalistas da elite política, ou elite política marginal. Diz o grande Oliveira Viana, aspas, se puserem no texto da lei, por exemplo, a palavra liberdade com L grande, para logo a liberdade se estabelecerá nos costumes e na sociedade. Interessante. Pusesse igualdade, a igualdade se estabelece. Acreditam num poder mágico da lei. O professor Michel Villey, um grande professor da Faculdade de Direito da Universidade de Paris, tinha um exemplo muito interessante a respeito do relacionamento entre lei e direito, chamando a atenção que a lei é um caminho para realizar o direito. E ele comparava a lei às placas de trânsito. Eu, então, para os alunos, costumava desenvolver um pouco essa ideia do professor Michel Villey e dizia, olha, quando nós vamos para um determinado caminho, vamos lá para a casa do Dr. Ricardo Scaff. Vamos seguindo as placas. Ele pede para a gente seguir as placas. Nós vamos seguindo as placas. Até que, em determinado momento, passou uma pessoa malvada e mudou a placa. Alterou o rumo da placa. Ou então houve um acidente de trânsito e a rua foi cortada. E nós precisamos fazer um escurso para chegar. Ou seja, o que a lei faz, suposto que ela de si própria seja uma lei verdadeira, uma lei moralmente justa, é indicar os caminhos para que frequentemente nós cheguemos ao direito. Mas muitas vezes não é a aplicação cega da lei que nos vai fazer chegar aos resultados. Muitas vezes nós dependemos da equidade, e às vezes até da equidade corretiva para chegar aos resultados. Se a rua está fechada por algum motivo, se estourou um cano de água, não se consegue passar, um caminhão tombou à frente, nós temos que fazer um desvio para chegar, se nós quisermos chegar à casa do Dr. Scaff. E, portanto, nem sempre é possível seguir rigorosamente os ditames da lei, porque a lei é feita para um determinado quadro de situações, que às vezes falha. E esse é o problema do garantismo, aplicar cegamente a lei, além de que costuma ser, por exemplo, no campo penal é muito claro isso, e ultimamente isso se vem estendendo a outros tipos ou categorias de pessoas, como nós sabemos e podemos destacar com facilidade. É uma aplicação abstrata e seletiva. Seleciona determinados grupos.
No campo penal, o garantismo penal é garantismo sempre do réu. Não se pensa no garantismo atuando em favor das vítimas. E assim por diante. Ou seja, seria preciso também estabelecer limites mais amplos para nós pensarmos em um garantismo coexistencial, em que todos sejam garantidos, e não determinados grupos de pessoas. Hoje nós sabemos que isso ocorre. Existem grupos de pessoas que são ideologicamente mais garantidos do que outros. Por sua vez, o ativismo é o estabelecimento do reino do subjetivismo decisório. É o direito da surpresa. O direito dos ideólogos da justiça loteria. Essa expressão, justice loterie, é um termo de Alain Peyrefitte. Essa obra do Peyrefitte é, sobretudo, recomendada para aqueles que militam no campo do direito penal. Mas acho que é uma obra que mereceria ser lida e meditada, é bastante vasta. Les Chevaux de Lac Ladoga. O lago Ladoga é um lago da Finlândia. Vamos ver se mais à frente, um dia desse, eu conto a história, porque o episódio diz respeito a cavalos que estavam em torno do lago Ladoga durante uma das guerras. E os sapadores finlandeses, que é o pessoal que faz a colocação de minas, etc., fizeram um trabalho de guerrilha e os cavalos entraram no lago Ladoga e com o calor do corpo dos cavalos, o lago se congelou. E eles morreram todos congelados. Uma cena, isso está narrado pelo Curcio Malaparte, num livro chamado Caput. O Curcio Malaparte é um autor italiano, conhecido, um literato italiano. Mas, curiosamente, está... O Peyrefitte era tão bom escritor que está melhor descrito no livro dele, resumindo o Malaparte, do que no próprio Malaparte. E qual é a ideia do Peyrefitte? Olha, se os cavalos tivessem sido guiados racionalmente, em vez de, para fugir do fogo, correr inteiramente para a água, entravam e saíam. E com isso não teriam morrido. Eles, para fugir do fogo, morreram congelados. Ou seja, passaram de um extremo ao outro. Por quê? Porque foram guiados cegamente. Se tivessem sido guiados racionalmente, teriam adotado o justo médio. Entravam na água e fugiam do fogo, depois saíam da água onde podiam. E não teriam morrido congelados. Bom, esse livro, onde está publicado o trabalho do Peyrefitte, esse livro chama-se De la France, e o trabalho é esse, Les Chevaux de Lac Ladoga. Bom, isso deságua no que já se designou de hermeneutismo. O termo hermeneutismo foi criado aparentemente por Ivan Elissaldi, mas passou para a história do pensamento como uma criação de Michel Villey. O Elissaldi até reclama. Eu crio o termo e o Michel Villey é que leva a fama de ter criado. Em todo caso, o que é essa ideia de hermeneutismo? É a interpretação livre, de qualquer modo. O intérprete passa a ser o dono de tudo que se queira. Esse é o desconstrucionismo puro. A interpretação e a aplicação do direito apenas obedeceriam aí à mera vontade do intérprete e do decisor. Estamos plenamente no reino da insegurança. Bom, não se deseja nem uma coisa nem outra, ou seja, nem o garantismo nem o ativismo. O registrador está chamado, de modo realista, a operar com algum modo de equidade. Isso nós vamos ver adiante, porque é muito comum dizer que o registrador não pode atuar à equidade. Isto não é inteiramente correto. É preciso fazer as distinções que o caso contempla. Ainda que o registrador esteja afeto à demarcação posta nas normas, porque ele não é um juiz jurisdicional, ele não se imuniza de compreendê-las com liberdade, de interpretá-las mediando-as em relação aos fatos. Interpretação é isso, mediação entre norma e fato, não é o mesmo que compreensão. E de até mesmo, quando insuperável se mostre seu conflito com a natureza das coisas, ou seja, o conflito da regra com a natureza das coisas, em casos extremos, cabe ao registrador objetar a própria consciência. O registrador, tanto quanto o notário, tanto quanto o juiz, e em todas as profissões e em toda parte, podem desfiar objeções da consciência. É este o quadro de uma liberdade profissional responsável, em que o registrador não é um mero executor da lei do soldado. Essa expressão conhecida de Gustav Radbruch, ordens são ordens, qualquer que seja seu conteúdo.
Sabem que Radbruch escreveu, depois de ter sido um positivista na linha keuseniana, ele, vivendo a Segunda Guerra, resolve escrever um trabalhinho magnífico chamado 5 Minutos de Filosofia. Na verdade, é uma apostila dirigida aos estudantes da Universidade de Heidelberg, em que ele confessa os equívocos que ele teve ao aderir ao positivismo normativista. E escreve isto: olha, a lei do soldado é essa, ordens são ordens, nós cumprimos e acabou. Não importa se é constitucional, se não é constitucional, se está de acordo com a justiça, se não são leis, vamos seguir e tudo. É o chamado gosto pelo despotismo. Há pessoas que gostam do totalitarismo, adoram viver sob o totalitarismo. Quanto mais regras, melhor. E regras alheias, naturalmente. Mas, apesar disso, o registrador não pode ser a mera voz de um arbítrio pessoal, pois ele seria, então, um sapador da ordem jurídica. Ele destruiria a ordem jurídica se ele fosse, olha, eu penso isso e não importa o que a lei diz, isso não está certo também. Queremos saber o que é efetivamente o princípio da legalidade registral? E, há tanto, devemos saber o que é a lei. E, para saber o que é a lei, não podemos prescindir da investigação de seu liame com o direito. Então, queremos saber o que é a legalidade registral, que é o princípio que guia o registro? Bom, então descobramos o que é a lei. Para saber o que é a lei, temos de descobrir como ela se relaciona com o direito. Simples assim. E complexo assim. É simples e é complexo. Detenhamos-nos para começo, pois, em investigar um tanto o conceito de lei e o de seu liame com o direito, sem cuja compreensão não se pode saber exatamente que coisa é o princípio da legalidade, incluída a registral. Iniciemos por observar que o tratamento desse princípio, no âmbito do direito registrário, tem dado por suposto, de comum, a compreensão de um tema que é próprio da propedêutica jurídica, ou seja, da introdução ao direito, e da filosofia do direito. É interessante isso, a introdução ao direito é, no fundo, uma matéria filosófica. E a filosofia do direito, embora seja o remate, quase sempre nos cursos de direito, dos estudos que fazemos da ciência jurídica, não deixa de ser, de algum modo, uma forma de introduzir o direito. Nós voltamos ao começo repensando o direito com a filosofia do direito. Assim deveria ser. Infelizmente, os nossos cursos de filosofia do direito, quando não são pura manifestação ideológica, viraram um curso de história do pensamento jurídico. Queremos, em vez de discutirmos o que se pensa, o que é efetivamente o que se pensa, então, o que pensou o fulano a respeito do direito. Virou um curso de história, lamentavelmente. Mas, enfim, esse dar por suposto que eu acabo de mencionar acaba, na prática, por transformar-se num dar de ombros, ou seja, numa situação de indiferentismo. Olha, é-me indiferente saber o que é o direito, é-me indiferente saber o que é a lei. Por assim dizer, o que me interessa é o olerite. Lamentavelmente, quantas vezes não é isso mesmo? Para um tema que é, entretanto, fundamental para o êxito operativo do princípio da legalidade. Ou seja, há uma espécie de indiferentismo prático, ou, se quiser, de positivismo implícito, na aproximação da legalidade por juristas de vários domínios segmentares do direito. Ou seja, isso se passa de maneira similar no campo do direito administrativo, no do direito penal, no direito tributário, etc. E, claro que isso não pode deixar de afligir a reta compreensão e aplicação das leis. Eu vou contar-lhes aqui um episódio muito interessante, e que eu conto porque foi público. Na sessão passada da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, houve o julgamento de um conflito de competência. E essa juíza, a relatora, é excepcional. Eu me permito dizer que ela é muito acima da média, a doutora Ana Lúcia Romagnoli Martucci. Realmente merece o maior dos meus respeitos. E falo isso porque tenho uma grande satisfação de trabalhar ao lado dela na Câmara Especial. Acompanhei a conclusão de um voto dela, mas o que acontecia no voto? A fundamentação decidia o conflito de competência numa dada direção, e decidiu bem, decidiu corretamente, apoiando-se em uma norma de serviço da Corregedoria Geral da Justiça. O artigo 900 e tanto do capítulo tal das normas de serviço diz isso, logo a competência de fulano. Aí eu pedi a palavra e disse, olha, senhor presidente, satisfeitamente acompanho a conclusão do voto da doutora Ana Lúcia. Como sempre,
muito bem elaborado, etc. Mas a fundamentação normativa eu não posso acompanhar. Como é que é isso? Uma norma que é feita para o serviço agora passa a obrigar particulares, os advogados, as partes e o juiz. E ela estava calçada em 3 decisões da Câmara Especial que haviam seguido o mesmo fundamento anteriormente a ela. Ela até disse, puxa, eu estou surpresa porque eu segui orientações anteriores aqui da Câmara. Eu falei, não, desculpe, mas o que nós estamos fazendo é apanhar algo que não se aplica aqui para dar uma aparência de legalidade à posição, está absolutamente correta. A solução dela estava correta. Apanhando norma de serviço. Ou seja, algo que é feito definidamente só para o serviço passa a aplicar-se para obrigar os juízes e as partes que não têm absolutamente nada a ver com isso, né? É isso que é o chamado, e é quase prático. Eu estou chamando a atenção, porque como a doutora Ana Lúcia é muito acima da média, realmente muito acima da média, se isso ocorre com ela, imagino que ocorrerá com aqueles que não se dão tanta meditação sobre o tema do direito. Esse é o tema que temos que considerar. Ora, que se encontra ao fundo no conceito de lei jurídica? Porque é claro que não é só lei jurídica que existe. Há leis espirituais, leis morais, leis físicas, etc. A relação entre ela, a lei, e aquilo que é justo é isto. No conceito de lei, há algo relacional. É a relação, o relacionamento que existe entre a lei, ou regra, ou norma, e aquilo que é o justo. Daí se vê que o menosprezo da apreciação desse liame desemboca no gravíssimo erro de tomar a existência factual, fática, de fato, da lei, como algo que deve merecer uma realização autônoma e suficiente. Há mesmo quem afirme que a res justa não tem interesse já. Porque seria, assim se fala, atualmente, algo que está ligado a um direito sem destino. Um direito que vai e vem, mas não sabe por quê, nem aonde. Vocês não há o menor interesse em saber o que é justo e o que não é justo. São palavras deste grande professor italiano, mas que é nihilista, agnóstico do direito, não acredita na essência do direito, nem na verdade. Diz ele, um diritto senza destinazione, que vai e vá, mas não sabe perché, e verso dove muova. Ou seja, o que eu acabo de dizer, um direito sem destino, senza destinazione, um direito que vai e vem, mas não sabe porquê, e um direito que não sabe para onde ir. Mas não deve ser assim. A lei é um meio, não uma finalidade. Meio de quê ou para quê? Meio de realizar o justo. Meio para chegar ao direito. Pensemos um pouco. Há uma passagem magnífica no De Legibus de Cícero, que nos pode convencer da evidência da verdade oposta a esse positivismo corrente, a esse niilismo sustentado por Natalino Hirte, entre outros. Diz Cícero, olha que maravilha de frase. Se a vontade dos povos, os decretos dos chefes, as sentenças dos juízes constituíssem o direito, então para criar o direito ao latrocínio, ao adultério, à falsificação dos testemunhos, seria bastante que tais modos de agir tivessem o beneplácito da sociedade. E prossegue Cícero. Se tanto fosse o poder das sentenças e das ordens dos insensatos, stultorum, que estes chegassem ao ponto de alterar com suas deliberações a natureza das coisas, por que motivo não poderiam eles mesmos decidir que o mal e pernicioso se considerasse bom e salutar? Ou por que motivo a lei, podendo transformar uma injúria em direito, não poderia converter o mal no bem? Bonum idem facere non post ex malo. Olha que coisa notável de Cícero. E que atualidade. Basta que nós pensemos um pouco quando nós vemos gente casando consigo próprio, gente casando com a própria mão, gente casando com o Muro de Berlim, gente casando com a Torre Eiffel, para verificarmos que são deliberações que vão contra a natureza das coisas. E depois estamos no limite desse arbítrio que destrói a realidade. A estas interpelações responde Cícero. É que para distinguir as leis boas das más, outra norma não temos,
a não ser a da natureza. Nulla alia nisi naturae. Tome-se ainda esse exemplo relatado, na verdade, por um quase anarquista, por assim dizer, cristão, que foi Leon Tolstói. Vendo ele, um oficial russo, esbofetear injustamente um soldado, Tolstói indagou do ofensor se ele nunca tinha pensado no fato de que todos nós somos irmãos. E o oficial agressor, em vez de responder, lhe dirigiu-lhe, cínico, esta pergunta: já leu os regulamentos militares? Manda esbofetear. Pronto, não precisamos pensar em mais nada. É isto. Eis aí, de algum modo, embora um tanto simplista, o confronto entre duas cosmovisões. Uma que considera o justo das coisas, a outra que se contenta com as letras das leis. Ordens são ordens, ponto e basta. Parece ser, vamos começar aqui, um exame que prosseguirá na próxima semana, com aquela que é, para mim, a aula mais esperada, é a da próxima semana. É a aula que em que eu provavelmente até porei ali um pouco de emoção pelo muito que me comoveu ler o livro em que eu basearei a aula da próxima semana. Parece ser que na linguagem e no uso dos povos, primeiro foi o direito, depois do direito a lei. E de permeio, incursionando por ambos as ideias de ciência jurídica, de arte do direito, de lugar para a prática do direito, de sentença ou decisão jurídica. Ou, em outras palavras, o sentido próprio do nosso conhecimento jurídico é o direito, o justo. O resto é sentido figurado. A lei só pode se chamar direito porque ela leva ao justo. A ciência do direito só é ciência jurídica porque estuda o justo. A verbo aqui ter adotado por fundamento, por brevidade de causa, e para seguir nesse nosso tema, os estudos de 4 graves autores. Eu estou indicando porque, às vezes, me cobram, como eu não cito aqui a bibliografia, às vezes me cobram indicações, alguns alunos muito dedicados, de livros em que possam estudar para maior profundidade dessa matéria. Cito inicialmente aqui Joaquim Costa, com sua Teoria de Direito Jurídico Individual e Social. Meu amigo saudoso Juan Valiente de Goitisolo, Las definiciones de la palabra derecho y los múltiplos conceptos del mismo, e com a sua Metodologia das Leyes. Guido Soares Ramos, que foi professor no Brasil. O professor Guido Soares Ramos, de quem eu fui amigo, um homem notável, realmente dos mais sábios que eu conheci na vida. Era professor em Córdoba e foi um dos grandes responsáveis pelo vigor que tem o estudo do direito na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Buenos Aires. Ele teve um papel extraordinário ali. É o responsável pela formação do Bernardino Monterrano, que é um famoso notário de Buenos Aires, influiu muito no pensamento de Félix Lamas e morreu há uns 10 anos, quero crer. Ele tem um livrinho chamado... Um livrinho não, é um artigo, porque eu vou explicar uma coisa em relação a Soares. O artigo que eu estou citando é o Conceito de Direito. Soares nunca quis publicar nada. Resistia até que se publicassem artigos, porque entendia que havia obras melhores do que ele podia escrever. Então ele se recusava a fazer mais do que pequenos textos para os alunos. E quando os alunos tentavam reunir isso em obras para maior divulgação, ele se recusava. Então, podem estudar nas fontes diretamente, e lá está melhor escrito do que eu consigo. Era um homem extremamente modesto e foi realmente modesto ao impedir que a sua obra, pessoalmente por ele escrita, se difundisse. Foi professor também em Porto Alegre, Soares. E o último autor, este último a que eu comecei a fazer referência, cuja obra nós veremos em parte na próxima aula, é o professor Sebastião Cruz, um famoso português, cujo opúsculo Ius Directum é uma maravilha da literatura jurídica. É um opúsculo maravilhoso. Quem conseguiu outro dia isso, doutor Josué, foi acho que o Marcelo Assis Ritt conseguiu, acho que na Amazon, comprar ou na estante virtual, comprar esse opúsculo, que eu recebi de presente do professor Paulo Ferreira da Cunha.
realmente um opúsculo que merece ser lido. Pois bem, a primeira noção de direito proveio da palavra ius, que remonta ao indo-europeu. Todo mundo sabe, o indo-europeu é um idioma não documentado, mas que idioma de laboratório, por assim dizer, recuperado em laboratório, e que está à raiz de uma série de línguas, entre elas as línguas românicas. Mas, em dado tempo, ao ius concorreu o vocábulo directum, ou talvez o adjetivo directus, directa, directum, com o mesmo significado de ius. Embora, segundo boa parte dos autores, termos estes sem relação etimológica entre eles. É muito interessante isso. Que, aliás, eu contava aqui antes de começar a aula, Ulisses, que o que provavelmente me emocionou ao começar a ler esse trabalho do Sebastião Cruz foi que ele estava na biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Santiago de Compostela, lá na Galícia, e não conseguia encontrar a resposta para uma pergunta que se fazia há algum tempo. Ele indagava por que os romanos, tendo a palavra directum, usavam também com o mesmo sentido a palavra ius, quando elas não tinham relação etimológica entre si. Mas por que eles usam duas palavras para significar a mesma coisa? É quando, assim narra ele, há as badaladas da Catedral de Santiago de Compostela. E ele então resolve, para espairecer, sair da biblioteca e fica ali encostado em uma mureta da Faculdade de Direito, na universidade local, e quando tem uma iluminação e descobre a razão pela qual eles usavam duas palavras. E ele conta a comoção de que ele foi tomado com este fato, e isso acabou me contaminando também. Isso nós vamos ver na próxima aula. 3 coisas logo parecem dever tratar-se neste capítulo. Primeira, o fato de que nas línguas românicas, entre as quais se conta o português, tenha prevalecido o étimo directum ou derectum. Segunda, por que surgiu, de par com a palavra ius, outro vocábulo, directum, com igual significado de ius? Essa é a pergunta que se fez o Sebastião Cruz. Terceiro, qual o numen, ou mistério, ou âmago, ou essência, ou sentido fundamental de directum? Embora não faltem vocábulos românicos derivados de ius, por exemplo, aqui em português, as palavras justiça, jurisprudência, justo, é de directum ou directum que provém o português direito, que se converteu em direito por força do costume lusofônico de não raro pronunciar o é mudo, qual se for um i, não é? Menino? Menina? Não é? É como se fosse um i, e não é. O romeno derepte, o castelhano derecho, que antigamente era dreccio, o italiano diritto, que outrora era dritto, o catalão dret, o francês droit, o provençal dresch, etc. Há uma possível explicação para a falta das vogais e ou i nos vocábulos dreccio, dritto, dret, droit e dresch. Muitas vezes, no latim, perdeu-se a vogal da sílaba inicial quando ela era seguida de R. Por isso, directum ou directum converteu-se em directum, sem esse i e sem o e. Sebastião Cruz sustenta, como sempre, doutamente, ele aliás é um grande romanista, deixou uma obra incompleta sobre direito romano, mas muito interessante e muito clara, que a razão desta preferência genética está calçada na complexidade do símbolo do direito, circunstância que mais robustece a ideia da prioridade da noção inaugural de direito sobre suas derivações analógicas, entre as quais derivações analógicas se encontra a da palavra do termo lei. E é disso que trataremos na nossa próxima aula e que tratamos no artigo seguinte aqui desta nossa série. E assim terminamos a nossa pequena aula de hoje. Doutora Graziella, vamos ao sorteio, vamos preparando o sorteio vamos conversar um pouco, não é? Então, vou contar uma coisa, o Sebastião Cruz foi preso, certa vez.
que ele andava armado. Acontece que Sebastião Cruz era salazarista. E quando houve a tal Revolução dos Cravos, ele começou a ser perseguido pela polícia. Então, por via das dúvidas, como também havia gente, bandos na rua, etc., ele costumava andar armado. E um dia foi preso. Tem um grande professor de Coimbra preso, que causava um escândalo muito grande, né? Depois terminou solto, ele já morreu há alguns anos. Mas essa obra dele vale realmente muito a pena consultar. Talvez esteja entre os maiores romanistas contemporâneos da Europa. Não é? Já temos condição? Calma. Então vamos lá. Estou calmo. É ela que está nervosa, olha lá. Vamos lá, esse é o prazer de pensar do Dalrymple. Eu aproveito, enquanto ela está fazendo o sorteio, eu vou encaminhar como material de estudo a Comissão de Direito Notarial e Registro Público da OAB de São Paulo, com minhas homenagens ao Dr. Marcos Vinícius Kikunaga, um trabalho que, no fundo, é direito constitucional e direito registral, a respeito da Lei 13.465, um dos aspectos dessa lei, para que haja debates acerca do tema. E pretendo publicar isto, como muitos dos senhores sabem, um grupo de alunos muito dedicados e devotados, entre eles está aqui não é aluno, mas é um dos grandes estudiosos nossos, o Dr. Ricardo Scaff, montaram uma página contra a minha vontade, inicialmente, principalmente pelo título, chamado Pensando com Ricardo Dipp. Eu ponho dúvida se é possível pensar alguma coisa comigo, mas, enfim, generosidade dos estudantes à parte, criaram essa página, que, para minha surpresa, tem hoje 8.000 e tantas pessoas inscritas. É uma coisa fabulosa, como a internet realmente leva à divulgação. Então, eu pretendo divulgar lá, assim que eu remeter à digna comissão da OAB, esse trabalho, pretendo divulgar lá para que haja mais debates em torno desse assunto, uma vez que não houve debate prévio. Como foi feito por medida provisória, não houve um debate social como convém às leis. As leis devem, num país que se diz democrático, devem ser objeto de discussão prévia e não ser editadas por medida provisória, salvo os casos expeditos, que não era o caso desta medida provisória 759. Então, pelo menos um debate posterior. E eu pretendo publicar nos próximos dias, se não hoje mesmo. Vou verificar se hoje mesmo publico, desde que eu remeta primeiro à OAB. Pronto, temos que contar. Acalmou-se? Acalmou-se. Então vamos lá. Esse é para quem? Quantos compartilhamentos hoje? Foram 23 válidos. Porque a gente, quando vocês olham lá, é porque a gente também compartilha em grupos. Sei. Mas é que aí notamos aí a falta da publicidade antecedente que levou a isso. E aí, mais os que estão presentes aqui, né? Ótimo. Então, somar 31. Número 13. Olha, hoje eu senti firmeza. Nilva Costa. Nilva Costa. Essa moça é aqui do interior de São Paulo. Ela é realmente... Um dia ela foi sorteada aqui também, não foi, Graziella? Foi, não é? É muito atenta essa moça. Eu não a conheço pessoalmente, mas pela via informática me deixa muito boa impressão. Minhas saudações, doutora Nilva. Ela é uma das que se agremiam juntamente com a doutora Thaís Luciana, lá de Trairi. E aí, entre os... A Suma Gramatical da Língua Portuguesa, do Carlos Noguet. 347 alunos. Na semana passada, eu vi doutora Thaís Luciana, doutora Fátima Ranaldo, doutor Ricardo Scaff, eu lancei o rap, doutor Fernando Palavitini. Pode contar que no final da semana temos 400 inscritos. Continuamos com 340, subiram 4. Aumentou um pouquinho, 20, mas ainda está fraco. E é gratuita a inscrição, não é? 176. Vamos ver quem é o 176. Elaine Lima. Elaine Lima. Muito bem. Eu parabenizo aqueles que foram sorteados e agradeço a presença de todos, aqueles que nos assistiram pela via informática. Convido-os para, na próxima semana, prosseguirem o tema, porque aqui realmente haverá uma continuidade muito, muito próxima do que nós expusemos hoje, na próxima aula. E cumprimento o doutor Francisco Raimundo, a quem renovo meus agradecimentos pelo patrocínio dessas nossas reuniões, que, penso eu julgo isso a partir do meu próprio proveito.
penso eu que venha sendo de proveito para uma renovação dos estudos do direito registral imobiliário. Acho que nós estamos tocando temas novos, tendo a oportunidade de pensar um pouco. No mundo em que se diz que tem havido, fala o Marcel Descortes, a inteligência em perigo de morte, nós temos a oportunidade de renovar um pouquinho as nossas atenções intelectuais, é sempre um motivo de alegria. Muito bem, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.